Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. Agora 6h35, 6h35. Bom dia para você que nos acompanha a partir de agora. A sua Verde Vale FM está no ar, mais um Jornal Verde Vale. Bom dia para você, Wesley. Muito bom dia para você, J. Pereira. Bom dia também para todos os ouvintes que passam a nos acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale e também pelas nossas plataformas digitais ao vivo, pelo Facebook, Mixtel TV, YouTube e o Instagram. A partir de agora, Jornal Verde Vale no ar. Vamos aos principais destaques de hoje. Jornal Verde Vale. Goiânia convoca quase 2.000 servidores aprovados em concurso público. A operação prende agropecuarista e outros 5 suspeitos de produzir, vender e distribuir agrotóxicos falsificados em 5 estados. Mercado do boi gordo segue com preços enfraquecidos. A Anatel autoriza a ativação do 5G em 78 municípios médios. Programa Bolsa Família paga hoje beneficiários com NIS Final 7. Feminicídio cresce pelo 4º ano seguido em Goiás. Ninguém acerta as 6 dezenas do concurso 2.558 e Mega Sena fica acumulada em 75 milhões de reais. IBGE continua fazendo recenseamento em Mineiros. Os detalhes destas e outras notícias você vai acompanhar a partir de agora aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h37, agora 6h37. O Supremo Tribunal Federal divulgou nesta quarta-feira a pauta de julgamento do primeiro semestre deste ano. Entre os temas previstos estão a definição do índice de correção dos depósitos do FGTS, a possibilidade de bloqueio de cidadão em perfis do presidente e de autoridades do governo, além da validade da prática da vaquejada. O STF retoma as atividades no 1º de fevereiro com sessão solene às 10 horas, que deve marcar a reabertura do plenário da Corte. À tarde, o plenário deve decidir os primeiros processos do ano. Na pauta está um caso envolvendo a área tributária. O STF deve definir o que acontece com processos já finalizados se a Corte decidir se pronunciar posteriormente no sentido contrário sobre determinado tributo. O julgamento é aguardado porque pode ter impactos econômicos para contribuintes e para a arrecadação do governo. Agora 6h38, foragido da polícia, o 4º suspeito de participar do assassinato de 10 integrantes da mesma família no Distrito Federal, Carlomã dos Santos Nogueira 26, entregou-se na tarde de ontem na 30ª Delegacia de Polícia São Sebastião. O suspeito acabou levado à 6ª DP no Paranoá, que apura o caso para ser ouvido. Na terça-feira, agentes estiveram na casa de Carlomã mas não o encontraram. As equipes agora devem voltar ao endereço para fazer novas buscas. Ao se entregar, Carlomã informou aos policiais do 30º DP que não matou ninguém. O suspeito é integrante da facção 1º Comando da Capital, PCC, e foi alvo de operação da Polícia Civil do Distrito Federal enquanto ficou preso no complexo penitenciário da Papuda em 2018. 6h39, e o segmento de pequenos negócios deve se manter aquecido em 2023. A projeção é feita pelo Sebrae. Vamos conferir os detalhes dessa matéria de Sandra Fontela. O segmento de pequenos negócios deve se manter aquecido em 2023. A projeção é do Sebrae. Considerando apenas o setor do comércio, observa-se uma sequência de datas que impulsionaram o consumo e as vendas. Começou com a Black Friday, logo depois a Copa do Mundo, Natal, Réveillon e férias. No próximo mês tem o Carnaval e a tendência é de que o mercado siga em movimento. Para impulsionar as vendas no setor, o Sebrae orienta diversificar canais de venda e ampliar a presença
presença digital dos negócios para oferecer um melhor atendimento e uma experiência encantadora para o cliente. Para o diretor do Conselho Federal de Administração, Mauro Leônidas, o investimento em tecnologia tem gerado bons resultados para os negócios. Vários negócios sobreviveram em função do uso da tecnologia através dos canais digitais de vendas. Justamente para o ano que se inicia de 2023, as micro e pequenas empresas, elas vão continuar utilizando os canais digitais de venda, mas também irão utilizar o meio físico, porque tudo isso vai agregar valor às empresas. Leônidas deixa uma sugestão importante para o cuidado com o trabalhador e o cliente. Para que essas vendas em locais físicos elas possam se sustentar, possam ter um volume maior de venda, há necessidade da manutenção da higiene, porque a Covid-19 ela diminuiu, mas ainda está presente, infelizmente, na nossa sociedade, também atingindo a economia. Portanto, as empresas precisam se precaver em relação aos seus colaboradores, mas também aos seus clientes. Isso vai fazer um diferencial para que esse volume de vendas possa crescer. Na avaliação do diretor do CFA, existe ainda outra perspectiva para melhorar o faturamento das micro e pequenas empresas em 2023. Leônidas se refere a ações e programas da área econômica do governo federal direcionadas ao setor. Exemplo recém-anunciado é o programa Litígio Zero, que deve alavancar as micro e pequenas empresas e a arrecadação ao oferecer condições especiais para a quitação de tributos junto à Receita Federal, com cortes nos juros, multas, redução dos valores devidos e outras facilidades. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 6h42. A Prefeitura de Goiânia convocou ontem 1.972 aprovados no concurso público realizado em 2020. Foram chamados servidores das áreas de educação, saúde, assistência social, esporte, infraestrutura e planejamento. A convocação dos servidores foi publicada no Diário Oficial do município. A área com maior número de profissionais chamados na primeira leva é a saúde, em que o edital previa 664 vagas, mas foram convocadas 888 pessoas. Para vários cargos, o edital previa a formação de cadastro de reserva. Com isso, a Prefeitura informou que, além das 200 vagas previstas para auxiliar de atividades educativas, outras 200 pessoas foram convocadas também para o cargo. As provas do concurso 1/2020 foram realizadas entre maio e junho do ano passado e o resultado foi homologado no último dia 30 de setembro. Agora 6h43. Uma operação prendeu em Goiás 6 suspeitos de produzir, vender e distribuir agrotóxicos falsificados em 5 estados brasileiros. Segundo a Polícia Civil, o chefe do grupo é um grande agropecuarista e os produtos eram vendidos com preços abaixo do valor de mercado, com finalidade de lavagem de dinheiro. As investigações tiveram início em 2022 a partir da apreensão de defensivos agrícolas em Goiás. Os mandados de prisão e busca e apreensão foram cumpridos em Goiânia, Hidrolândia, Nerópolis, Abadia de Goiás, Turvânia, Itumbiara e Abadiânia, além das cidades de São Paulo, Bahia, Paraná e Mato Grosso. O delegado contou que o fazendeiro levava uma vida de luxo em Goiânia, onde foi preso, possuindo inclusive um avião usado para visitar fazendas. A polícia achou agrotóxicos falsificados em vários depósitos que seriam ligados a ele. A polícia apurou também que esse grande fazendeiro colocava os outros suspeitos para abrir empresas de fachada em nome de laranjas. Ao todo, a Polícia Civil identificou ao menos 30 pessoas que faziam parte do esquema e muitos tinham baixo poder financeiro. Após cumprimento dos mandados, foram apreendidos valores em espécie e uma arma de fogo, além de informações e documentos que colaboraram com as investigações. Ainda conforme o delegado explicou, o caso agora segue em andamento com a finalidade de identificar novos integrantes do esquema. Agora 6h44. O governo de Goiás publicou o resultado final do concurso público para professores. Vamos conferir com a Alzana Alves. O governo de Goiás publicou o resultado final do concurso público da Secretaria de Estado da Educação
Foram 5.050 aprovados para o cargo de professor nível 3 do quadro permanente do magistério da pasta. A relação dos aprovados pode ser acessada nos portais da Escola de Governo, em escoladegoverno.go.gov.br e do Instituto Americano de Desenvolvimento, o IADES, em iades.com.br. As nomeações devem ter início no mês de abril. Os selecionados no concurso vão atuar na rede estadual de ensino, que atualmente conta com 5.000 unidades escolares e atende mais de 500.000 estudantes em todas as regiões de Goiás. De forma inédita, foram ofertadas vagas para profissionais indígenas, quilombolas, intérpretes de Libras e instrutores de Libras e Braille. A carga horária de trabalho estabelecida pela SEDUC pode ser de 20, 30 ou de 40 horas semanais. De Goiânia, Osana Alves para a Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h46, está na hora de falarmos de esportes aqui no Jornal Verde Vale. Vamos então ao futebol. O time reserva do Palmeiras venceu o Ituano na noite desta quarta-feira por 3-1 em Itu, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O técnico Abel Ferreira optou por uma escalação alternativa por conta da final da Supercopa do Brasil no sábado contra o Flamengo em Brasília. O Verdão deu conta do recado e conquistou vitória importante às vésperas da decisão. Rafael Navarro, Lucas Siqueira contra e Bruno Tabata fizeram os gols do Verdão. Eduardo Persson marcou para o time do Itu, que até agora tem 3 empates, uma derrota na competição estadual. Com essa vitória, o Palmeiras vai a 8 pontos na liderança do grupo D. O Ituano, com 3 pontos, é o último colocado no grupo C. O Palmeiras, no sábado, tem a final da Supercopa do Brasil contra o Flamengo às 16h30 no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Pelo Paulistão, o Verdão volta a campo na quarta-feira às 21h35 contra o Mirassol, em jogo atrasado da quinta rodada. Já o Ituano joga no domingo às 16h contra o Inter de Limeira, fora de casa. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h47. O mercado físico do boi gordo segue com preços enfraquecidos. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, os frigoríficos ainda exercendo pressão sobre o mercado, testando preços mais baixos, principalmente na região centro-norte do país. No entanto, a oferta de boiada já começa a rarear, sinalizando para uma maior dificuldade na continuidade desse tipo de estratégia por parte da indústria. Na região sudeste, após 2 semanas de fluxo mais lento de negociações com oferta tímida, já há indicação de algumas negociações acima da referência média, principalmente para animais que cumprem os requisitos de exportação com destino à China. Importante destacar que as pastagens seguem apresentando boas condições em meio ao grande volume de chuvas no centro-norte do país no mês de janeiro. Em São Paulo, capital, a referência para a arroba do boi gordo ficou em R$275. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar se há um genocídio na área Yanomami. Já abriram comissão parlamentar de inquérito em 2007, pelo mesmo motivo. Era já o segundo governo, o segundo mandato Lula. E tudo continua igual. Olha aqui, eu tenho os números. Faz 40 anos que o problema existe, né? Em primeiro lugar, acusa-se o garimpo, desde sempre. É proibido o garimpo em área indígena, isso é proibido. Mas os garimpeiros fazem acordo com os detentores da área indígena e dão uma parte para eles, né? Às vezes é troca de comida, troca de qualquer coisa, né? Tem aí populações indígenas que exploram diamante, exploram ouro, né? E a gente sabe disso, todo mundo sabe. Bom, mas aí, vejam só, em 2010... foram 92 crianças mortas por desnutrição. Em 2010. Era governo Dilma, né? Agora foram 99. Segundo a Veja publicou, eu vi isso na Veja. Entre 80 e 90, 1.600 Yanomami morreram de malária. Que eu acho também uma coisa esquisita, né? Porque a gente não sabe o que existe antes, se é o mosquito da malária ou o Yanomami. Eles convivem, vivem juntos, né? Em 2003, né,
900 crianças morreram de desnutrição. Em 1.375 crianças atendidas, 900 estavam desnutridas. Entre 2008 e 2014, 490 crianças morreram de subnutrição. O último escândalo, 99 crianças. Dizem que são 20 mil índios num território do tamanho de Pernambuco e 20 mil garimpeiros convivendo lá. Aí fica a grande pergunta, né? O governo anterior entregou 30 mil toneladas de alimentos e 1.300.000 cestas básicas para todas as comunidades indígenas. Aí eu fico pensando, peraí, mas não é o que dizem os ambientalistas que o índio vive da floresta e vive na floresta e lá protege a floresta e se alimenta, né? Então, isolar, manter isolado ou integrar. Eles são brasileiros ou não são brasileiros ou pertencem a uma nação outra que não é brasileira. Tudo que nós ocupamos hoje era indígena, que se integraram. Hoje perdeu-se até no tempo as raízes étnicas do Brasil, que é uma grande mistura de raças. Bom, fica aqui essa conversa para a gente pensar a respeito. Agora, interessante, ontem em Montevidéu, a prefeita de Montevidéu, a alcalde lá de Montevidéu, deu um prêmio para Lula, Más Verde, ou seja, mais verde. Prêmio ambiental. Que ironia, né? Lula, um dia antes na Argentina, tinha prometido dinheiro do BNDES para estimular, para financiar um gasoduto que estimula a retirada de gás de xisto no território indígena Mapuche e que está revoltando os indígenas, porque o sistema de retirada do gás é altamente poluidor do solo, das águas e da atmosfera. E no dia seguinte ele recebe um prêmio. Aliás, lá em Montevidéu resolveu falar mal, ele sempre fala mal de Bolsonaro. E aí resolveu falar mal também de Temer, chamou Temer de golpista. Temer, como se sabe, é o presidente de um dos maiores partidos desse país, presidente de honra, que tem 10 senadores, a terceira bancada, e tem acho que 42 deputados, né? Agora no novo Congresso. Resolveu brigar com o MDB, brigando com o Temer, chamou Temer de golpista, e que o Temer destruiu tudo que o PT tinha construído. Temer deu uma resposta, está no Twitter a resposta, dizendo que o que ele destruiu foi o desemprego da Dilma, foi o PIB negativo da Dilma, de 5% de PIB negativo, que ele converteu em PIB positivo, né? As contas públicas, o teto de gastos, a reforma trabalhista que ele fez, né? E disse que se ele está chamando o Temer de golpista, ele está chamando o Congresso Nacional de golpista, porque foi o Congresso Nacional que votou o impeachment de Dilma. Engraçado, o presidente Lula tem, num momento em que o país está dividido com radicais dos dois lados, ele não faz pacificação, ele parece que fica fazendo provocações. O MDB é um parceiro, uma pedra importante no xadrez da política, importantíssima, e resolve chamar o presidente de honra do partido, um ex-presidente da República, de golpista. E mais, no exterior, uma questão de uma roupa suja que se lava em casa, ele vai falar lá no exterior, num país amigo, na cara de um presidente amigo, Lacalle Pou, o presidente do Uruguai. Uma coisa completamente fora da razoabilidade. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora 7h04, 7h04, bom dia, estamos de volta com o segundo bloco aqui do nosso Jornal Verde Vale. Um forte abraço para você que nos acompanha. A Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, concedeu a autorização de licenciamento e ativação de estações de tecnologia 5G na faixa de 3,5 GHz para 78 municípios localizados próximo a capitais ou cidades com mais de 500 mil habitantes que já dispõem da tecnologia. A decisão tomada pelo Grupo de Acompanhamento da Implementação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3,625 a 3,700 MHz
e passa a valer a partir desta quinta-feira. A oferta de serviço é facultativa às operadoras de telecomunicações, detentoras de outorgas, e elas é quem deve solicitar a ativação para a Anatel. Isso se dá porque a obrigação de estabelecer a tecnologia 5G nessas localidades ainda termina em 2025. E a Caixa Econômica Federal realizou na noite desta quarta-feira o sorteio do concurso 2.558 da Mega Sena com um prêmio de R$19.360. Os números sorteados foram 10, 25, 34, 2, 18 e 44. Wesley, mais uma vez não deu. Nenhuma aposta acertou as 6 dezenas e o prêmio ficou acumulado para o próximo sorteio, que será realizado no sábado. 100 vencedores, 181 apostas, ganharam R$28.803,07 com a quina, e enquanto 11.265 bilhetes acertaram a quadra, levaram R$662,92. 7h06, agora 7h06, e o pagamento da Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social UNIS terminado em 7 será feito nesta quinta-feira. A matéria de Sofia Stein. O pagamento do Bolsa Família para beneficiários com o número de inscrição social UNIS terminado em 7 será feito nesta quinta-feira. Já os que possuem UNIS com o final 8 vão receber o recurso na sexta-feira. Os pagamentos começaram no início do mês para quem tem UNIS com o final 1. O valor mínimo de R$600 será mantido e o adicional de R$150 por criança de 0 a 6 anos prometido pelo presidente Lula ainda não será incluso. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social, a estimativa é que este benefício comece a ser pago em março. Segundo a pasta, os cartões do Auxílio Brasil vão continuar válidos para saques e movimentações. Além disso, os usuários não precisarão trocar ou atualizar o cartão. Os beneficiários podem sacar o valor pelo aplicativo Caixa Tem, disponibilizado para celulares Androids e iOS. Os beneficiários também poderão ter acesso por casas lotéricas, caixas eletrônicos, correspondentes caixas e nas próprias agências do banco. O economista Renan Gomes afirma que o programa tem como objetivo combater a extrema pobreza e a pobreza. Segundo ele, o benefício auxilia famílias com renda per capita significativamente baixa e que têm dificuldade de arcar com despesas básicas, como, por exemplo, a alimentação. Tem evidências, inclusive, que as famílias beneficiárias elas acabam aumentando o consumo calórico na sua dieta, gerando impactos diretos na saúde. Então, a cada R$1 gasto com Bolsa Família tem um impacto maior do que isso. Então, tem um efeito multiplicador na economia, uma vez que as pessoas que recebem Bolsa Família consomem mais produtos, as empresas que produzem esses produtos contratam mais trabalhadores que vão receber salários. Então, isso também gera um ciclo virtuoso na economia de mais geração de renda. Os pagamentos serão feitos em uma sequência que leva em conta o último dígito do NIS impresso no cartão de cada titular. Aqueles que possuírem o NIS com o final 0 vão receber o benefício em 31 de janeiro. Reportagem Sofia Stein. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08, 7h08, e um jovem de 22 anos foi preso em flagrante, suspeito de transportar cerca de 4.300 munições dentro de malas em um ônibus que trafegava pela BR-060 em Goiânia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os projéteis eram de diversos calibres e estavam distribuídos em malas no bagageiro inferior e no chão, perto da poltrona do jovem. O caso ocorreu na noite da última terça-feira. Segundo a PRF, o jovem disse que pegou as bagagens com as munições com um desconhecido em Goiânia, perto do terminal rodoviário da capital, e que as levaria até Paraíso, no Tocantins. Ele não quis informar quanto receberia pelo transporte. O homem foi encaminhado para a central de flagrantes em Goiânia. E Goiás registrou o 4º ano seguido de alta no número de feminicídios. Em 2022, foram 57 ocorrências do tipo,
O valor representa um acréscimo de 58% em relação ao verificado em 2018, quando houveram 36 ocorrências. O crime está na contramão da maioria dos resultados apresentados pela Secretaria de Estado da Segurança Pública. Balanço da Secretaria, apresentado na última quarta-feira, revela queda em quase todos os indicadores de violência. Os números são de queda sustentado para homicídios, latrocínios, lesão corporal seguida de morte, roubo a pessoas, roubo e furto de veículos. Os próximos passos do governo goiano para atacar a triste realidade englobam ações ostensivas, mas também iniciativas do campo social que vão envolver outras pastas da administração estadual. O aumento dos feminicídios é consistente desde 2018. Agora 7h10, bom dia. Maguito Vilela recebe homenagem à Aparecida de Goiânia e Caiara e Daniel Vilela falam sobre a importância do político. Quem traz os detalhes desta homenagem é o repórter Lucas Almeida. Para cada foto tirada ao lado do busto de Maguito Vilela, uma história com o político é contada. Ele foi como um pai para mim aqui em Aparecida. O meu primeiro emprego na prefeitura foi ele que me deu em 2010. E eu tinha ele como um grande pai, porque o Maguito foi como um grande pai para Aparecida de Goiânia, né? Maguito foi um bom prefeito, um bom amigo, companheiro, né? E a gente agradece muito por ele ter feito muito para Aparecida, né? Ele é um ótimo homem, que Deus a tem num bom lugar. No dia em que o ex-governador do estado de Goiás, ex-deputado estadual, federal e ex-senador, com seus 41 anos de vida pública, chegaria aos 74 de idade, a cidade em que ele administrou como prefeito resolveu homenageá-lo com um busto confeccionado em bronze. Nós precisamos cada vez mais cultivar as pessoas que construíram o estado de Goiás. Nós temos que cultivar a história de Goiás. Primeiro, pelo respeito que eu tenho por Maguito Vilela. Convivi com ele politicamente. Já tivemos posições contrárias em campanhas eleitorais. Mas sou um homem que reverencio a ética, a moral e a transparência com que ele ocupou todos os mandatos. Homenageado na data do aniversário dele, onde ele estaria fazendo 74 anos de idade, é um gesto do senhor prefeito extremamente compatível com a expressão política de Maguito Vilela. Maguito Vilela governou Aparecida entre 2009 e 2016. A homenagem aqui no meio do centro administrativo revela a importância da figura política para uma cidade que define uma Aparecida antes e depois da gestão de Vilela. É muito emocionado, eu acho que eu fui um grande amigo do Maguito, fui vereador com ele e hoje estou sucedendo ele, é uma honra para mim poder suceder um cara que fez tanto pela nossa cidade. Momento histórico para Aparecida de Goiânia, poder homenagear uma pessoa que tem uma história marcada na cidade aqui, tem uma Aparecida antes e uma depois do Maguito Vilela, então é honroso para nós. A cerimônia ainda contou com a presença de diversas autoridades políticas e da família de Maguito. O vice-governador do estado e filho do político Daniel Vilela falou sobre o sentimento de estar presenciando a homenagem e sobre a importância do pai para a cidade. Mais esse reconhecimento dos aparecidenses na figura do prefeito Vilmar Mariano, a tudo que ele pôde contribuir com essa cidade. Eu não tenho dúvida em afirmar que ele viveu politicamente os seus melhores dias aqui nessa cidade. Ele nunca se cansou de dizer que foi o momento mais realizador da vida política dele. E uma homenagem depois de 2 anos da sua passagem, no dia do seu aniversário, acho que de alguma forma demonstra que os aparecidenses terão ele aí no seu coração de forma eterna. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h13, 7h13, voltamos então falando de futebol e o Inter de Porto Alegre empatou mais uma no Gauchão. A noite desta quarta-feira o Colorado ficou no 1-1 com a Avenida no Eucaliptus em Santa Cruz do Sul. Assim como ocorreu na estreia no empate em 2-2 com o Juventude, o time de Mano Menezes levou um gol logo no começo. Aos 3 minutos, Carlos Henrique aproveitou o erro na bola aérea defensiva dos visitantes e abriu o placar. E para repetir o roteiro, a igualdade veio logo no retorno do intervalo. Aos 40 segundos, o Anderson acionou Carlos de pena, que estufou as redes de Rodolfo para evitar essa derrota. E na noite chuvosa desta quarta-feira houve um vencedor
E não foi o Dragão no estádio Antônio Ascioli. Atlético Goianiense e Anápolis entraram em campo e o Galo da Comarca levou a melhor na disputa. Os donos da casa saíram na frente com Luiz Fernando, mas Ariel e Gonzalo viraram para os visitantes. Agora 7h14, Palmeiras é bicampeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Quem traz os detalhes do título aqui no Jornal Verde Vale é o Vitor dos Santos. Fala, Vitor. O Palmeiras conquistou nesta quarta-feira o bicampeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Verdão venceu o América Mineiro por 2-1 na final disputada no estádio do Canindé. Juan Ribeiro marcou o primeiro gol do clube paulista no jogo, ainda no primeiro tempo. Esse, aliás, foi o 10º gol do atacante, que foi o grande artilheiro da Copinha. Renato Marques descontou para o Coelho, mas praticamente no último lance do jogo, Patrick decidiu para o Verdão. O Palmeiras fez uma campanha irretocável na competição. Em 9 jogos na atual edição da Copinha, o time do técnico Paulo Vitor Gomes somou 9 vitórias, com 30 gols marcados e apenas 4 sofridos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, João Vitor dos Santos. Jornal Verde Vale, agronegócios. 7h15, 7h15. Os preços da soja tiveram forte queda no Brasil nesta quarta-feira. Durante o dia, a retração do dólar derrubou as cotações das oleaginosas. Houve registro de bons volumes negociados no Paraná. No entanto, o movimento segue baixo, com os produtores retraídos, focados na colheita iminente. Em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, a saca de 60 quilos caiu de 176 para 171. Na região das Missões, a cotação baixou de 175 para 170. No Porto de Rio Grande, o preço também recuou de 179 para 177 reais. Em Cascavel, no Paraná, o preço desvalorizou de R$167,50 para R$164,50 a saca. No Porto de Paranaguá, também no Paraná, a saca decresceu de R$174 para R$171. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, a saca passou de R$161 para R$158. Os contratos futuros da soja negociado na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a quarta-feira com preços em alta, interrompendo uma série de 5 sessões seguidas de perdas. O mercado finalmente conseguiu encaixar o movimento de recuperação com base em fatores técnicos. Com a recente queda dos preços, fundos e especuladores voltaram à ponta compradora. Os ganhos, no entanto, seguiram limitados para a previsão de chuvas sobre as regiões produtoras na Argentina. Nesta quinta-feira, o Departamento de Agricultura americano divulga o relatório semanal das exportações americanas. O mercado aposta em vendas entre 600 mil e 1.260.000 toneladas. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale. Agora 7h17. A Secretaria de Desporto, Lazer e Juventude comunica a abertura das inscrições para a Copa Mineiros de Futsal. Os interessados podem retirar a ficha de inscrição no Centro Esportivo Antônio Carlos Paniago, localizado na 8ª Avenida, bairro Mineirinho, entre os dias 30 de janeiro a 27 de fevereiro. As categorias serão Sub-17 e Sub-20 masculino, Aberto masculino séries A e B, Aberto feminino e Master masculino. A Prefeitura de Mineiros vai realizar uma audiência pública para a contratação de empresa de engenharia com finalidade de promover reurbanização dos córregos Cambaúva, Capoeira, Moita Redonda e Mineiros. A audiência será realizada no dia 13 de fevereiro às 14 horas, na sede da Prefeitura, localizada na Praça Coronel Carrijo, sala 9, no centro. A íntegra do edital de convocação já está disponível no site da Prefeitura. O endereço é www.mineiros.gov.br. Mais informações no site licitação@mineiros.gov.br ou pelo fone 64-3672-7816. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. Agora 7h18, 7h18. A HDT abre processo seletivo específico para pessoas com deficiência. A Juliana Carnevale traz os detalhes deste processo. A HDT abre processo seletivo específico para pessoas com deficiência.
O Hospital Estadual de Doenças Tropicais abriu seu primeiro processo seletivo de 2023. As vagas para a formação de cadastro de reserva são exclusivas para pessoas com deficiência em 32 áreas administrativas e assistenciais, com salários entre R$ 1.454 a R$ 4.484. Os interessados devem se inscrever presencialmente de 30 de janeiro a 1º de fevereiro de 2023 no setor Gestão de Gente, na sede da Unidade de Saúde, que fica na Alameda do Contorno, no Jardim Bela Vista, em Goiânia. Para se inscrever, é preciso apresentar ficha de inscrição preenchida e também todos os documentos exigidos, originais e fotocópias, como pré-requisitos para cada cargo. Todas essas informações do processo podem ser conferidas no site isgsaude.org.br, na aba Trabalhe Conosco. De Goiânia, Juliana Carnevale para o Informação. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h26, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Um ótimo dia também para você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais. O PP, PL e Republicanos anunciaram nesta quarta-feira a formação de um bloco no Senado a favor da candidatura do senador eleito Rogério Marinho à presidência da Casa. O anúncio será formalizado em encontro na sede do PL em Brasília no próximo sábado, dia 28, às 11 da manhã. De acordo com a nota enviada pelo PL, na noite de ontem, o presidente do partido, Valdemar Costa Neto, se reuniu com o presidente do Republicano, Marcos Pereira, com senadora eleita e líder do PP, Tereza Cristina, e Marinho para decidir sobre a formação do apoio. O principal adversário de Marinho é o atual presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, do PSD de Minas Gerais, favorito na corrida. Até o momento, o atual presidente do Senado soma o apoio de 7 partidos: PSD, PT, Rede, Cidadania, PSB, PROS e PDT. Agora 7h27, liminar concedida pelo ministro Lewandowski determina a aplicação dos coeficientes de 2018 para critério de distribuição de recursos do Fundo de Participação do Município. E a matéria quem traz é o Álvaro Couto. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, suspendeu a decisão normativa do Tribunal de Contas da União que determinava a utilização dos dados populacionais do Censo Demográfico de 2022 para a distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, deste ano. Como o levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística não foi finalizado, o ministro determinou que seja utilizado como patamar mínimo os coeficientes de distribuição utilizados no exercício de 2018. Na liminar, que ainda vai ser submetida ao voto dos demais ministros, Lewandowski destacou que o ato do Tribunal de Contas está em discordância com a legislação de janeiro de 2019, que determinou a utilização dos coeficientes do FPM fixados no exercício de 2018 até novo censo demográfico. A ideia é salvaguardar os municípios que tiveram redução de seus coeficientes em razão de estimativa anual do IBGE. César Lima, especialista em orçamento público, avalia a decisão do Supremo como uma grande vitória para os municípios. Até porque, eles não tiveram tempo hábil para colocar em seus orçamentos, quer seja a diminuição, quer seja o aumento dessas receitas. Eles teriam que fazer todos aí, claro, leis modificativas das suas peças orçamentárias. Mas, com certeza, aqueles que perderam, e são 15% dos municípios brasileiros, num total de 863 municípios, teriam sérios problemas na sua gestão. O ministro Lewandowski determinou ainda que eventuais valores já transferidos a menor devem ser compensados nos próximos pagamentos. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, a nova metodologia causaria prejuízo de 3 bilhões de reais para esses municípios. O ministro salientou também que mudanças abruptas de coeficiente de distribuição do FPM, especialmente antes da conclusão do censo demográfico, interferem no planejamento e nas contas municipais, causando, abre aspas, uma indesejável descontinuidade das políticas públicas mais básicas, sobretudo de saúde e educação dos referidos entes federados, prejudicando diretamente as populações locais menos favorecidas, fecha aspas. Segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, 21 municípios de 12 estados diferentes estão com recursos do FPM bloqueados devido a pendências com a Secretaria da Receita Federal.
O FPM é um fundo pelo qual a União repassa aos municípios a cada 10 dias 22,5% daquilo que arrecada com os impostos de renda e sobre produtos industrializados. Nos 2 primeiros pagamentos de 2023, 5 bilhões e 200 milhões de reais foram repassados às prefeituras. Reportagem Álvaro Couto. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h30 agora. Os colégios tecnológicos de Goiás, os Cotex, abriram as inscrições na última terça-feira para mais de 5.000 vagas em cursos de graça na modalidade de educação à distância. As inscrições para a qualificação EAD vão até o dia 21 de março e para os de capacitação até o dia 10 de junho. Os cursos estão disponíveis para as pessoas acima de 16 anos e com pelo menos o ensino fundamental incompleto. São mais de 17 modalidades ofertadas, divididos entre capacitação e qualificações. As inscrições podem ser realizadas pelo site do Cotec. E goiano suspeito de vender viagens falsas foi preso no Espírito Santo. Vamos acompanhar os detalhes com a Juliana Carnevale. Um homem de 27 anos, suspeito de aplicar golpes em consumidores de Goianésia, foi preso na cidade de Viana, no Espírito Santo. Iago Lima Santos é investigado por crimes cometidos até o presente momento contra 13 vítimas. O prejuízo apurado ultrapassa R$60 mil. As investigações apuraram que o suspeito utilizou o mesmo modus operandi para ludibriar todas as vítimas. Iago aproveitava da amizade que tinha com uma das vítimas, de quem foi funcionário por algum tempo, para ludibriar as pessoas, oferecendo excelentes ofertas de pacotes turísticos e passagens aéreas que nunca chegaram a ser emitidas. Durante todo o processo de compras de pacotes de viagens, Iago prestava assistência e enviava mensagens com fotos do suposto hotel reservado e dos bilhetes aéreos. Como os pacotes turísticos eram de fato vantajosos, uma das vítimas indicou o suspeito para os demais colegas. O suspeito contava com a ajuda de um comparsa, identificado como Bruno Campos de Oliveira, de 37 anos, que chegou a ser preso em 2019 por vender pacotes de viagens falsos, além de vender grande quantidade de moeda estrangeira que nunca foi entregue aos clientes. Bruno é investigado por aplicar golpes desde 2017, quando virou destaque nos noticiários ao enganar mais de 20 pessoas em Goiânia. Ele encontra-se foragido. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Agora 7h33. O jejum de vitórias do Vila Nova no Campeonato Goiano foi encerrado no dia de ontem no Oba. Pela 5ª rodada do estadual, o Colorado recebeu o Iporá em um jogo seguro e de muita intensidade por parte do Tigrão. A equipe venceu pelo placar de 3-0 e quebrou a marca de 3 partidas sem vencer. Marlone, Guilherme Parede e Rodrigo Gelado marcaram para o Tigre. Com a vitória, o Vila Nova segue invicto no Goianão e de quebra na cola da liderança do estadual. Com 9 pontos, o Colorado é o 4º colocado, mas está a 1 ponto do líder Atlético. O Tigrão chega embalado para o jogo de domingo diante do Goiás na Serrinha. Já o Iporá segue na 11ª colocação com 3 tentos. Na próxima rodada, o Lobo Guará irá ao Jonas Duarte no domingo para enfrentar o Anápolis. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h33. A quarta-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho, contabilizando movimentações negativas na Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$86,70 e R$89,26. O vencimento março 23 foi cotado a 89,10 com desvalorização de 0,76%. Março 23 valia 89,26 com baixa de 0,32%. O julho 23 foi negociado 86,95 com queda de 0,3% e o setembro 23 teve o valor de R$86,70 com perda de 0,23%. Para o analista de mercado Flamir Brandalize, o mercado brasileiro começa a sentir a pressão porque a colheita da safra de verão avança com perdas no Rio Grande do Sul, mas iniciando no Paraná com o tempo abrindo e lavouras em geral com bom desempenho. No mercado físico brasileiro, o preço da saca do milho também recuou nesse meio de semana. As notícias locais são destaque no Jornal Verde Vale.
Muito bem, 7h35, 7h35. Estamos chegando agora com as notícias locais, né? Trazendo as informações do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e também da Polícia Civil nessas últimas 24 horas. A gente já adianta para você que não houve nenhum destaque, nenhuma ocorrência de maior relevância registrada pela equipe do Corpo de Bombeiros, apesar dos 12 atendimentos. Foram 6 de ações preventivas, né? Posicionamentos para intervenções e tudo mais. Emergência clínica, uma pessoa com doença crônica degenerativa, uma pessoa com convulsão e também um desmaio foram as ocorrências atendidas pela corporação. Girando e trazendo agora as informações da área policial. No Jornal Verde Vale, ocorrências policiais. Muito bem, agora por aqui a situação é um pouco diferente, viu, Wesley? Muitas ocorrências, muito estelionato registrado também nessas últimas 24 horas e a gente, é claro, vai aqui fazer o relato para você dos principais acontecimentos. Ontem ligou um cidadão, essa não chegou nem a ser registrada, mas vale aí como alerta, ele dizendo o seguinte, que tinha alguém ligando para ele e fazendo algumas ameaças, dizendo que iria matá-lo, né? E diante daquelas ameaças, ele, sem saber ali o porquê que estava morrendo, né? O camarada falou o seguinte, para mim não te matar, você vai pagar pelo menos a gasolina que eu gastei pra vir aqui pra te matar. Meu pai do céu. O camarada queria levar tudo, né? E o cidadão tava ali preocupado, né? Assustado. Não, mas não é pra menos, né? Receber essa ligação e o cara queria pelo menos a gasolina. Porque o que pressiona, na verdade, e o que dá esse medo, e obviamente é totalmente justificado, é que a pessoa tem o número do seu telefone, né? Aí, diante disso, você já fica preocupado. Você tem o número do meu telefone, que é particular. Né? Mas hoje em dia, né? Não é mais, não, né? É da vida hoje em dia. Olha, nós começamos aqui então com o Estélio dizendo o seguinte, foi relatado pela delegacia virtual, né? A pessoa entrou na internet, procurou lá, Delegacia Virtual Goiás, né? E ela mesma fez o registro do boletim de ocorrência. Então, a narrativa começa assim, boa noite. Fui vítima de um golpe no Instagram. Havia visto stories aí de uma antiga colega a respeito de um investimento que estava acontecendo na bolsa de criptos, as criptomoedas aí. Conversou com ela e ela indicou aí uma mulher, né, que fazia essa transação. Na realidade, a mulher que aplicaria o golpe. Entrou em contato aí com a página por pensar que era verídico, acreditando ser da colega do outro lado, né? Mas é claro, o Instagram dela já havia sido invadido. Dessa forma, foi solicitada aí os dados, enviaram um contrato, né? E tudo mais. Ela fez um Pix de R$1.500 para investimento. Ela disse que o retorno foi bom, né? E deu outra proposta e ela recusou. Dessa forma, ela disse que tudo deu certo, né? Que era para ela aguardar o suporte entrar em contato com ela. Um rapaz ligou, né? E pediu confirmação de dados pessoais, e para a sua segurança seria gravada a chamada, aquela história, né? Uhum. E passou aí um código, né? Para instalar aí o Anydesk. Famoso Anydesk, mais conhecido que tudo aqui, viu? Ele entrou no seu celular, mas não conseguiu acessar, pois a internet estava ruim, né? Fez entrar aí nos empréstimos na conta e fez até fazer um outro Pix para gerar um código. E assim foi feito, né? O segundo pagamento aí de R$675. Aí ele desligou, como se a ligação tivesse caído. Tentou mandar a mensagem aí para a página e foi bloqueada. Ficou triste pelo acontecimento, né? Pois foi um dinheiro suado. Gostaria de providências foram tomadas, né? Caso não consiga o valor, gostaria que pelo menos pagasse aí pelos seus erros. As duas coisas bastante difíceis de acontecer. Com certeza. Eu não vou ficar aqui, como diz o outro, passando manteiga no bigode do gato, né? Porque achar esse pessoal não é fácil. Não é um trabalho de, vou pegar esse número e rastrear. Não é assim que funciona, né? E essa devolução do dinheiro, né? Ontem você disse uma coisa bastante importante, você mandou o dinheiro, o primeiro aí pelo menos os R$1.500 de livre e espontânea vontade, né? Agora os outros aí foram subtraídos do seu aparelho, mas após você instalar o Anydesk por livre e espontânea vontade, né? Então, fica aí uma situação complicada aí para a vítima também, tá? Então nós tivemos aí essa situação também.
Furto. Foi um furto na região central. De acordo aí, né? Compareceu a delegacia de polícia, a vítima, ela relatando que fez contagem em sua loja e do estoque. E na exposição deu falta de alguns aparelhos, som e vídeo. Né? Uma caixa aí de som Bluetooth, né? Diversos aparelhos aí foram notados aí a falta dele lá, né? Mas é muito aparelho mesmo aqui, viu? É muita coisinha. E ela então resolveu registrar esse boletim de ocorrência para tentar saber aí o que aconteceu. Mas fizeram limpa lá na loja, né? Muitos aparelhos foram sumindo. Sumiu. Com certeza não tem talvez o hábito de fazer essa contagem, esse levantamento, diário, né, diário aí do que tá em estoque, e aí aquilo que você também falou ontem das câmeras internas, né? Porque se caso houver essas câmeras internas, é o caso de ir lá e dar uma verificada, né? Ver o que tá acontecendo, né? Exatamente. Olha, nós tivemos ainda uma outra situação ali no Residencial Cília de Resende, inclusive fotos e vídeos circularam ontem pela internet, e lá foi lesão corporal praticada contra a mulher, né? Por razão aí do sexo feminino. Vamos saber o que aconteceu. A equipe foi orientada a comparecer aí neste endereço, né? Atender uma ocorrência de violência doméstica contra a mulher. Chegando ao local, não havia ninguém na residência, segundo os vizinhos, havia uma briga de casal, né? E que o autor agrediu a vítima e agride constantemente, de acordo ali com o relato. A testemunha, né? Disse que uma viatura do SAMU teria ido até o local e conduzido o autor. A equipe então foi até a unidade de pronto atendimento para colher as informações e ao chegar aí na unidade, a equipe encontrou a vítima que relatou o seguinte fato: a vítima, mulher, que o esposo, né, o autor das agressões, estava embriagado e começou a lhe agredir, dando-lhe um soco no rosto, tentando segurá-la e dizendo que iria matá-la. Segundo a vítima, não restou outra alternativa a não ser se apossar de uma faca para se defender. Né? Relatou ainda que o autor partiu novamente para cima dela, momento em que a autora deu aí uma facada no braço do agressor. Nesse momento foi cessada a agressão, né? E a própria vítima pediu aí o socorro, sendo que algumas pessoas que estavam perto da residência acionaram também o SAMU. A equipe conversou aí com o médico plantonista para saber sobre a gravidade da lesão sofrida, né? E segundo o médico, o indivíduo seria transferido aí para Jataí para posterior cirurgia, mas que não corria o risco de vida. A equipe levou aí o fato até o conhecimento, né, da autoridade policial, delegado, que deliberou a seguinte situação: lesão corporal contra a mulher no ambiente doméstico, não sendo possível a prisão em flagrante do autor, haja visto estar hospitalizado e ser transferido aí para Jataí para posterior cirurgia. Disse ainda que o inquérito seria aberto por portaria e determinou a oitiva da ofendida e a realização de exames de corpo de delito, né? Ou seja, a mulher, apesar aí dela ter dado a facada aí no seu companheiro, foi como legítima defesa, tendo em vista que ela estava sendo agredida por ele, né? E ele não foi preso pelo fato de estar hospitalizado e ter que ser operado aí em outra cidade, senão já teria sido preso também. Tivemos uma outra situação também, foi no setor Leontino. De acordo aí com a polícia, foi acionada ali por volta das 3h30 da tarde, onde o seguinte solicitante tinha uma discussão acontecendo. Ao chegar no local, de acordo aí com um deles, estava junto com seus amigos quando um rapaz em uma motocicleta começou a agredir e em seguida saiu tomando o famoso rumo ignorado. Alguma coisa tem, ele deve conhecer, com certeza, né? Parado nada, fala, vou bater naquilo ali. Escolher aleatoriamente. Não costuma acontecer não, né? Não vou dizer que é impossível, é raro, né? Mas acredito que não seja o caso aqui. Mas tivemos ainda uma outra situação desse caminho registrado, essa daqui é das grandes. A Companhia de Policiamento Especializado, CPE, em patrulhamento pela zona rural de Mineiros, em uma estrada vicinal, região ali do Morro Vermelho, deparou com 2 veículos transitando em atitude suspeita, né? Estando estes aparentando transportando algo muito pesado, em velocidade incompatível para aquela região. Além aí de um dos veículos possuir placa, né, de outro estado, motivo pelo qual a equipe resolveu desembarcar e mão na parede. Quer dizer, não tinha parede, né? Mas enfim. No mato.
Uma vez aí, né, que os modos de agir dessa turma, né, seriam aí semelhantes a transportadores de drogas, tá? E outros materiais ilícitos. O primeiro veículo abordado foi um veículo, um Ford Fiesta Sedan, tá? E conduzido aí por um rapaz. Já o segundo tratava-se de um Fiat Uno Mille. De acordo aí com o que foi registrado aqui ainda, notou-se que ambos os veículos transportavam mercadoria de origem duvidosa, sem nota fiscal, como cadeado, adesivos, brinquedos infantis diversos, meias, colchas, embalagens de plásticos, maquiagens, entre outros. Durante a entrevista aí com os condutores, estes relataram que compraram a mercadoria no Paraguai, tendo como destino a cidade de Goiânia. Né, o abordado aí, um deles, relatou que comprou as mercadorias aí no Paraguai, pagando por aproximadamente R$15 mil. E que as vendas na região de Campinas, Goiânia, né? E que atua no ramo aí do crime de descaminho há aproximadamente 25 anos, né? Tendo sido preso 3 vezes pela mesma natureza. Já o outro abordado diz que comprou mercadorias também no Paraguai e pagou por estas R$10 mil, que vende o material na região da 44 em Goiânia e atua aí na área do crime de descaminho há aproximadamente 5 anos. Tendo sido detido e liberado 2 vezes no intervalo aí, pelo crime aí da mesma natureza. Em decorrência dessa situação, veículos, mercadorias e condutores foram conduzidos até a base do 2º pelotão para os procedimentos cabíveis. Em contato aí com a Delegacia de Polícia Federal em Jataí, para relatar sobre a ocorrência, foi orientado a entrar em contato então com a Receita Federal em Goiânia para dar prosseguimento. Já em contato com essa Receita Federal, foi orientado, né, o registro aí do atendimento, deveria encaminhar cópia desses aí para o órgão e tudo mais, as burocracias, enfim. Mas os camaradas foram parados aí pela polícia, aí com produtos do Paraguai. E saiu do Paraguai, ia para 44 vem para Mineiros, e aí, aquela velha história que todo mundo já conhece. Vamos lá, tivemos ainda um dano registrado. A polícia, ela registrou a seguinte situação, né? Compareceu a Delegacia de Polícia Civil, a vítima, ela relatou que chegou para trabalhar e se deparou com diversos danos causados por vândalos, né? Nos 2 comércios ali, tá? Um na Rua Amazonas, lá no Divino Espírito Santo, quebrando janelas, portas danificadas, sujeira no pátio, ovos e tudo mais, né? Fachada do estabelecimento, quebraram equipamentos, quebraram ali a encanação de água. O comunicante relatou que arrumam e quebram, né? Intervalo aí de 2 semanas. Pede aí, né? Alguma coisa para poder acabar com esse vandalismo, pichação nas paredes lá de fora. Arrancaram um poste de iluminação de alumínio, ou seja, a turma tá fazendo ali, né, uma verdadeira, no setor Leontino, na Avenida Erechim, tá? A verdadeira arruaça ali. Pegar uma turma dessa aí, né, e pôr pra trabalhar o dia inteiro pra arrumar. Uns 2 hectares de mandioca pra capinar. Rapaz, mas eu já até arrepiei aqui. Uma ameaça também tivemos registrado, também na Delegacia de Polícia Civil. A vítima, ela relata que um sujeito a chamou no WhatsApp e contratou, né? A especialista contratou os serviços dela, né? Perguntou como ela conseguiu o contato. O suposto autor manda foto aí de várias coisas, né? E disse que ela iria morrer. E aí tudo mais. Só do nada começou a ameaçá-la, tá? Ela do nada queria contratar o serviço dela. Ela perguntou onde é que ele conseguiu o número. E aí começou a mandar algumas imagens, né, que insinuava morte e tudo mais. Ela registrou o boletim de ocorrência. Igual o primeiro lá que queria gasolina? Que queria gasolina, para não matar o outro, queria pelo menos a gasolina, para não perder a viagem. Também um foragido da justiça foi recapturado. Equipes, né, estavam em patrulhamento. Acho que isso daqui foi a equipe do Batalhão Rural, tá? Esse aqui estava em desfavor aí, né, um mandado de prisão em desfavor dele. Acredito que seja aí pelo crime ambiental, mas não citado qual seria. Ainda tivemos outro estelionato, 7h49, não perca a hora não. O cidadão, ele foi comprar um iPhone 11 pelo Instagram. Aí começou a conversar, achou que era coisa certa. Pediram dados, passou todos os dados.
mandaram os dados aí para fazer o pagamento via Pix, aí fez o pagamento e foi descobrir que era golpe, né? Estou informando o acontecimento pelo fato deles poderem usar os dados para aplicar golpes em outras pessoas, tá? Então foram registrado esse fato aí também. Estelionato. Cidadão, essas situações de você passar, iPhone 11 não é barato não, né? Não sei quanto custa esse negócio, não. Aí de uns 6 conto pra cima. Pra cima, né? Então, e aí você passar um valor desse pra uma pessoa que você não conhece é meio complicado, né? Nós temos aqui em Mineiros diversas lojas, nós temos lojas virtuais, não quero comprar em Mineiros. Temos lojas virtuais conhecidas, seguras, né? Aí você fala, mas lá é caro. Tá, o outro é barato, mas não entrega. Mas é aquele famoso ditado, né? O barato que fica caro, né? Fica caro, né? Enfim. Vamos lá, outro estelionato. Compareceu até a delegacia de polícia, a vítima, ela dizendo a seguinte situação, Wesley, que fez aí uma compra de 24 pares, né? De tênis, né? Em um grupo de vendedores no aplicativo WhatsApp. A vítima entrou em contato aí com um dos integrantes do grupo, né? Que supostamente vendeu tais itens, pedindo para que fizesse uma transferência bancária no valor dos produtos, né? De 600 e outro de 461 para uma conta aí no Banco Inter, que é também, né? Uma agência virtual. Em nome de uma mulher, né? Com CPF e tudo mais. Logo após a confirmação da transferência, o suposto vendedor não enviou o produto e bloqueou a vítima, que agora não consegue mais, né? Contato aí com esse suposto vendedor. É o tal do dinheiro na frente para mercadoria vir depois, né? É complicado, né? Se não for uma loja que você já conhece, um vendedor você já tem o hábito é complicado uma situação. E que outras pessoas talvez possam dizer, não, isso aí é certo, eu já comercializei, realmente vem a mercadoria. Um endosamento, né? Porque assim, só na confiança de ver o anúncio é difícil. Vamos lá, tivemos ainda outro estelionato. No dia 24, mais conhecido como anteontem, de acordo aí com o que foi registrado, a instituição recebeu, né, um termo de intimação da Superintendência de Vigilância Sanitária, intimando a unidade, né, e o responsável a entregar a sequência numérica de receitas amarelas, acusando a não validade e sua confecção de forma indevida. Diante da intimação e da coordenação, né, da atenção básica, foi até a unidade, né, recolheu a sequência numérica, né, e foi liberada. E porém, para os receituários do Grupo B Azul, para a informação, tudo mais ali, enfim, o que a gente nota por aqui, em continuidade, constatou, né, atestou não tratar-se de sua assinatura, sendo orientada a registrar um boletim de ocorrência, referente ao que lhe cabe. Nesse presente boletim de ocorrência, foi registrada a finalidade, né, de registrar uma fraude por meio de falsificação de receituário. Constatou informação aí, então, né, de que tinha alguém utilizando uma assinatura falsa, possivelmente aí de um médico, né, para repassar essas tais receitas aí. Como ele não reconheceu essas tais assinaturas, registrou um boletim de ocorrência para que pudesse ser investigado o caso. Outro estelionato também compareceu na delegacia. A vítima, ela relatou a seguinte situação, que estava em sua residência quando acordou com umas mensagens no WhatsApp, né? E ali, mensagem vai. Um autor enviou mensagens para a vítima afirmando que era de uma facção criminosa, né? E que estava vigiando aí algumas semanas, pois viu algumas fotos da vítima supostamente fazendo sinais aí de uma facção rival. Após enviar essas mensagens, né? O autor disse a esse indivíduo que alguns de seus homens já estariam na porta de casa, né? De caminhonete para executá-lo. O autor ainda afirma que pediu para que seus homens irem embora para evitar a morte aí da vítima, né? E pediu que ele realizasse um valor aí de R$380, é aquilo que eu te contei, né? Para arcar aí com o petróleo dessa caminhonete. Eu achei que ele não tinha registrado, não, mas acabou registrando. Então tá aí, ó, o camarada, ele tira foto, sabe aqueles camarada põe o dedinho, né? Faz um sinalzinho ali, coisa e tal. Então, aqui para Goiás, às vezes, né? Eu acredito que já tenha, mas para São Paulo, de repente você tira uma foto com alguns sinais, lá tem significado e grave, né? Ou você é de um lado ou você é do outro. Parecendo muita coisa na vida aí, mas enfim, o cidadão certamente tinha algumas fotos, né, com algumas poses ali, né? Tudo mais, e alguém se apossou dessas fotos e falou, rapaz, vou assustar esse camarada agora, vou arrochar ele agora.
E aí pediu, e o camarada ligou assustado lá pro Copom, viu? É que o policial explicou pra ele, né? Que fica servindo exemplo aí pra essa turma, pra esse pessoal mais jovem, né? Que às vezes fica fazendo essas posições aí que vê na TV, vê nas redes sociais, achando que não sabe nem o significado e fica fazendo esses sinais, tirando foto e postando. Isso tem um significado em algum lugar, então fica atento, né, a isso, né? Então, olha, 7,55, outro aqui comprou um PS5, né, um PlayStation 5, e logo após aí o envio do Pix, percebeu que tratava-se de um golpe. PS5 também não é um trem barato, não. Não é um trem barato, não. Dinheiro né? Na frente, de então, novo, né? Aí nada de mercadoria. E nada de mercadoria, né? Então foi registrado esse fato também aí na delegacia de polícia, tá? Haja estélio, hein? Ai, muito estélio, né? O cidadão mandou um vídeo aqui de 1 minuto e 47, eu só vou poder ver depois, né? Mas é um novo golpe aí que se aplica. Temos aqui também um golpe de casa para alugar, viu? Tem gente alugando casa, seguinte, Wesley, é aquele negócio, é o dinheiro na frente. Falamos aqui, né, de uma ocorrência que foi registrada, né? Sim. O cidadão tá alugando uma casa e aí você tem que pagar a pessoa que tá fora de Mineiros, mas que vem pra cá, pede os documentos pra fazer o contrato e vem. Aí pra te entregar a chave da casa. Mas você tem que mandar o dinheiro. Mas você tem que mandar o dinheiro pra segurar. Pra segurar. Não, aí não, né? Fica complicado uma situação como essa. Aí você manda o dinheiro, a pessoa te bloqueia, ele continua anunciando a casa aí pra alugar. Enfim. Aí você vai lá, a casa não é de ninguém. Não é de ninguém, ou né? quem é dono não tá sabendo da história. Não tá nem sabendo da história. 7,56. Jornal Verde Vale, a voz do cidadão. Enquanto eu vou lendo algumas por aqui pra gente repassar, você tem um assunto aí do IBGE, né? Muito sério, viu, Jota? Ontem eu conversando com o pessoal do IBGE aqui de Mineiros, né? Os responsáveis aqui pelo censo, né? Estão enfrentando uma grande dificuldade. Esse censo ainda continua sendo feito aqui na cidade de Mineiros. Ontem essa pessoa me falava que até agora aqui em Mineiros, né, foram recenseadas 63 mil pessoas. Todos nós sabemos que nós aqui em Mineiros trabalhávamos aí com um número de 70 mil habitantes e acredita essa pessoa aqui que capitania o serviço aqui em Mineiros que nós devemos ter agora entre 75 e 80 mil pessoas e nós estamos aí com 63 mil pessoas recenseadas em Mineiros. Por que isso? A dificuldade que eles estão encontrando em serem recebidos pelas pessoas, né? Há uma grande dificuldade, desconfiança, não sabe-se o porquê, mas as pessoas não estão querendo receber ou não estão dando o devido valor à importância que tem de sermos recenseados o município de Mineiros. Inclusive, aqui na nossa programação tem aí um comercial gravado pelo próprio prefeito Aleomar, fazendo esse apelo, né? Ele até usa esse termo, fazendo um apelo à população para que receba os recenseadores, no sentido de que essa população, esse contingente populacional de Mineiros, seja realmente o que habita aqui, a quantidade verídica. Por que disso? Porque é em cima da população que habita na cidade de Mineiros que é calculado pelo governo federal o repasse do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, né? É aquele imposto, né, que é recolhido pelo governo federal e que posteriormente é repassado aos municípios. Então, se nós tivermos aí 70 mil pessoas, vamos assim dizer, aqui em Mineiros, e forem recenseadas somente 63 mil, 7 mil a menos, então é 7 mil pessoas a menos. O IBGE vai considerar, o governo federal vai considerar esse número oficial do IBGE. Então, o repasse vai ser em cima de 63 mil habitantes. E o gasto continua grande. Menos dinheiro, o gasto continua grande, continua a população maior, quer dizer, ela é maior, então é menos creche, é menos UBS, é menos asfalto, é menos tudo. Porque eu posso dizer, quase que o principal recurso que o município tem para gerir as suas despesas ao longo do ano. Tirando isso, é só o IPTU que o município arrecada no início do ano, mas o que mantém durante todo o ano o município é justamente o FPM, né? Que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é repassado todos os meses aí pelo governo federal. Então, a população precisa ter essa consciência, saber
dessa importância de receber o recenseador. É coisa de 2-3 minutos que você tem que responder ali quantas pessoas tem na sua casa. É uma indagação rápida. As pessoas estão devidamente identificadas com colete, tem ali o seu crachá, tem o boné, então não precisa dessa desconfiança. Inclusive, o prefeito liberou também, ontem ela me informava, essa pessoa do IBGE, as pessoas, os agentes de saúde, para também estarem aí nessa frente, ajudando, né, a capitanear esse trabalho. E você que porventura está nos ouvindo agora e não recebeu na sua casa um recenseador do IBGE, você pode também entrar em contato, você pode ser ativo. Então tem os números os quais você pode ligar e marcar para esse recenseador ir na sua casa. Então, o mais simples, 137, você liga e fala que você ainda não recebeu, dá o seu endereço, o recenseador vai lá. Ou se não, tem também o celular, que é o 629-8193-3662. 629-8193-3662. Se não, só o 137. Esse recenseador vai na sua casa. É muito importante que Mineiros tenha a sua população real diagnosticada aí pelo IBGE para que a gente receba esse repasse do governo federal. 8:01. Um abraço aí pro amigo Chapolin. Já foi recenseado, Chapolin? Bom dia para você. Um abraço, obrigado pela sintonia. Tá? Não vai dar tempo da gente ler tudo hoje, né? Muitas ocorrências, muitos mistérios, né? Mas eu quero só dizer que o seguinte: o cidadão tá fazendo uma reclamação, ele mora no Cruvinel, né? E como a gente sabe, a escola mais próxima do Cruvinel ou é a Helena Paniago ou é a Maria Aparecida, né? E ele conta o seguinte, que para atravessar a avenida nesse horário, que é de levar as crianças, ele vai a pé para atravessar e levar essas crianças ou de bicicleta ou de moto, é uma complicação. É um fluxo grande de pessoas, alta velocidade, né? Enfim, e ele pede ali uma intervenção quanto antes na avenida para que o fluxo de veículos possa ser, né, vamos dizer, dividido também com os pedestres, né? Porque ninguém para não. Faixa de pedestre só em alguns lugares, em frente ao Mercadão, em frente ao shopping, né? Em frente ao Mercadão ali, um perigo também aquela faixa. E outros pontos também não tem aí essa sinalização, né? Ali foi prometido semáforo e tudo mais, né? Redutores de velocidade, e o cidadão tá fazendo essa cobrança aqui no nosso programa, tá? Muito bom. Muito bom. Agora às 8:02, 8:02, né? Agora você sim, esse povo, agora eu entendi aqui. Esse povo, Jota, ela colocou uma palavra, eu vou trocar, né? Meio lerdo, cai em golpe mais idiotas, né? E desconfia do que é certo. Não recebe o IBGE e cai em golpe besta, né? Exato. Exatamente. Resumindo, né? Resumindo, né? Não, peraí. Vai. Você acredita no que você não vê e não acredita naquilo que você vê que está na porta da sua casa devidamente identificado. Enfim, né? 8:03 aqui na Verde Vale. Você está ouvindo Jornal Verde Vale. Bom dia, Wesley. Muito bom dia para você, Jota. Bom dia também para todos os nossos ouvintes. Se porventura você não conseguiu anotar aí o telefone do IBGE, é só você entrar nas nossas redes sociais, lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, tá lá o banner, né, com todos os telefones que você pode entrar em contato e solicitar a presença aí de um recenseador na sua casa. Uma ótima quinta-feira para você, obrigado pela sua presença conosco desde as 6:30 da manhã, uma ótima quinta. A gente volta amanhã, sexta-feira, a partir das 6:30. Quem mandou mensagem por aqui, aquelas que forem, né, de enviar aí para suas devidas secretarias, principalmente da prefeitura, a gente vai estar enviando, tá ok? Agora 8:03, um forte abraço e bom dia para você. A Verde Vale apresentou Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale.